Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal do Bebê Bom de Garfo no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ativa a notificação. Gente, toda semana tem conteúdo muito relevante. Eu dou o meu máximo, eu dou o meu 100% para trazer aquilo que realmente importa para poder melhorar a alimentação do seu filho, a sua alimentação aí na sua casa. O meu objetivo realmente é transformar essa geração em crianças que são boas de garfo, que se alimentam muito bem e com muito prazer nisso. E foi por isso que eu fundei o projeto Bebê Bom de Garfo, uma comunidade linda que cresce cada dia mais. Hoje eu já tenho mais de 10 mil alunos somente em um dos cursos do Bebê Bom de Garfo. E isso é uma alegria muito grande, receber todos os dias mensagens do quanto eu tenho ajudado, contribuído. Isso realmente é a minha motivação diária. Além disso, sou mãe do Arthur e do Heitor, duas crianças muito boas de garfo, por sinal, e que me inspiram também diariamente a trazer esse conteúdo para vocês, porque eu sei da alegria que é ter um filho que come bem. Bom, e aí, gente, eu tenho postado muitas coisas no Instagram, no Facebook, trazido muito conteúdo aqui também para vocês no YouTube, sobre esse período que a gente está vivendo, que é um período complicado para todos nós, com certeza, que tem impactado muito na alimentação, não só das nossas crianças, mas na nossa também. Tem muita gente falando, né, já me relatando que ganhou peso, porque tá comendo demais, porque tá ansioso, ou que perdeu peso porque não tá conseguindo se alimentar por causa de tristeza, de ansiedade, de medo, enfim. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo para vocês hoje, porque da mesma forma que nós estamos susceptíveis a isso, os nossos filhos também estão. E aí eu quero te contar sobre as mudanças, alterações do apetite em decorrência do confinamento por causa do coronavírus, por causa dessa pandemia do Covid-19. E o que a gente pode fazer em decorrência disso? Gente, é inevitável, tá? A nossa rotina tá totalmente diferente, tá tudo alterado, né? De repente, literalmente do dia para a noite, da noite para o dia, né, foi imposto para todas as famílias uma nova rotina totalmente diferente do que estávamos habituados. Os nossos filhos foram retirados da escola, do convívio com os amiguinhos, do convívio com os avós, de fazer as atividades que faziam, de inglês, de balé, de futebol, de natação, enfim. Tudo isso, a gente traz um peso muito grande, não só para a gente, mas para os nossos filhos também, independente da idade. Eu garanto que o seu filho também está sofrendo com isso. Às vezes ele tem um entendimento maior, às vezes não, né? O entendimento não é tão grande assim da situação, mas enfim, não importa. Claro, seu filho não vai entender do número de mortes, do número de casos que está só aumentando, que a gente não está conseguindo fazer nada, ou que não está dando certo, estamos nos isolando, não está aumentando tanto assim, aí economia, o Brasil vai quebrar, não vai, enfim, seu filho não sabe de nada disso, mas ele sabe que está diferente, ele sabe que a rotina dele mudou completamente, independente da idade, e isso vai impactar sim no apetite. E aí, como que nós vamos lidar com tudo isso, né, gente? O que a gente vai fazer? Gente, o apetite nada mais é do que o desejo de comer. E todos nós, independente da fase de vida que estamos vivendo, sentimos isso, desejo em comer. Só que algumas pessoas vão sentir com maior intensidade e outras com menor intensidade. E aí eu quero te ajudar a identificar isso e como melhorar então, né? Como nós estamos aqui falando para a maioria das crianças que não comem tão bem assim como deveria, mas eu também vou dar dica para aquelas crianças que nesse período tá comendo além, tá comendo demais. E aí, o que pode ser feito, né? Independente então de qualquer momento da vida que um indivíduo esteja vivendo, ele vai ter apetite, mas a gente pode usar algumas coisas, algumas estratégias para poder influenciar isso, para aumentar ou para diminuir, e é com isso que eu quero contribuir nesse momento, tá? Gente, o que determina o nosso apetite?
comer é o único ato, é a única tarefa, é a única atividade do nosso corpo que envolve todos os sentidos simultaneamente. A gente precisa do tato, do olfato, da audição, do paladar, da visão muito bem integrado para poder alimentar adequadamente, porque a gente precisa de todos esses sentidos funcionando. E aí, quando algum deles não está legal, o nosso apetite fica prejudicado. Então é muito importante a gente entender isso para a gente poder saber como impactar aí no apetite da criança. Além disso, a gente tem que considerar que tem o nosso emocional, claro, como eu disse, alguns vão comer mais ou menos em decorrência disso daqui, né? Então a gente precisa levar isso em consideração. E também considerar a idade dessa criança, gente. Uma criança de 1 ano, possivelmente, ela vai comer muito. 1 ano não, vou falar um pouquinho menos. Uma criança aí de 10 meses, 9 meses, possivelmente ela vai comer mais, porque ela está num momento de estirão, ela está num momento de crescimento ainda muito acelerado. E aí depois eu recebo muita mensagem assim, nossa, meu filho comia demais até 1 ano, mas agora ele tá com 15 meses e não tá comendo tanto assim mais. Gente, a gente precisa considerar isso, porque quanto mais a criança precisa crescer, ganhar peso, mais ela vai comer, né? A criança, ela não come por gula. Quem me acompanha sabe, né, que eu falo isso sempre. A criança, ela come para satisfazer a sua demanda, a sua necessidade energética. Se ela não precisa de muitas calorias, então ela vai reduzir sim o apetite, vai reduzir a sua ingestão calórica. Só para te deixar bem tranquilo e aliviado com relação a isso, né? Eu tenho 2 filhos, então o Arthur tem 5 anos e o Heitor tem 2 anos. E eles comem nesse momento, eles acabaram, né, de fazer 5 e 2 anos, e nesse momento eles comem exatamente a mesma coisa. Se você olhar o pratinho dos dois, tá praticamente igual, né? O Arthur mesmo pergunta, mamãe, qual que é o meu? Pela lógica, a gente pensa assim, mas por que o Arthur é mais velho, deveria comer mais? Só que o Heitor, gente, ele tá no momento que ele tá ganhando muito peso, ele tá crescendo muito rápido. Muito peso não, mas ele tá crescendo muito rápido. O Heitor de 1 mês pro outro, às vezes ele cresce 3 centímetros. O Arthur tá numa fase que ele já não cresce tanto e nem ganha tanto peso assim, né? No último ano, por exemplo, o Arthur ganhou 1 quilo o ano inteiro. O Heitor, nesse último ano, ele ganhou 4 quilos, quase 5 quilos. Então, notem que é diferente. Então, a gente precisa considerar isso, porque isso vai interferir também no apetite. Então, se o seu filho não está comendo tanto, pode ser que o efeito não seja a quarentena, não seja o confinamento, e sim esse estágio de vida que ele está passando, tá? E aí, gente, como que a gente vai pensar, né? O que interfere no nosso apetite? Pense em você. O que interfere no seu apetite? Né? O que te faz comer mais? O que te leva a comer menos? Possivelmente é a mesma coisa que você vai considerar aí para o seu filho, né? Cuidar do emocional dos nossos filhos é muito importante. Então, gente, cuidado com notícia, cuidado com o excesso de informação. É claro que é importante nos mantermos atualizados. A gente quer saber dos dados, a gente quer saber dos números, mas cuidado com isso, né? Porque senão a gente fica muito ali preso nisso, o tempo inteiro ouvindo notícia, morte, morreu, mas não sei tanto, e tá só crescendo, e aí esse pânico vai tomando conta mesmo da nossa casa. Então, muito cuidado com isso e evite ouvir noticiários perto dos seus filhos também. Curta bastante o momento juntos, tá, gente? Então, ao longo desses vídeos, né, desse conteúdo que eu tenho produzido, eu sempre falo que eu estou tentando tirar o melhor disso tudo. É claro, é uma tragédia, é claro, é um momento no qual nenhum de nós queria passar, mas a gente precisa aprender alguma coisa, né? A gente precisa levar alguma coisa e sair melhor dessa situação. E eu acho que voltar para a nossa família, curtir o momento em família, é uma das grandes lições que nós vamos aprender com tudo isso. Todos nós sabemos o quanto a vida é vulnerável, mas a gente tem sentido isso na pele, né? Porque, de repente a nossa vida mudou por completo. Então, faça isso, né? Curta bastante esse momento. E aí, gente, uma dica que é fundamental, ela é primordial, vamos dizer assim, para regular o apetite do seu filho é ter uma rotina. Instituir uma rotina, gente, é importante porque
Pensem bem, quando a criança não tem hora para dormir, não tem hora para comer, não tem hora para brincar, não tem hora para fazer nenhuma das atividades, fica mais difícil de direcionar o apetite dela para aquilo que precisa ser consumido. Fica mais difícil de fazer com que aquela criança faça aquela atividade, né? Enfim, gente, a gente precisa dessa previsibilidade, as crianças precisam disso também. É claro que antes, né, eu acredito que a maioria das famílias tinha uma rotina bem estabelecida, mas de repente isso tudo mudou. Então, eles estão falando tanto na mídia, né, não é férias, não é férias. Vamos buscar aí e usar esse raciocínio aqui também. Quando a gente sai de férias, a gente fica 1, 2 semanas e de fato a gente fica sem rotina, a gente dorme na hora que quer, acorda na hora que quer, come na hora que der, enfim. Não vamos pensar dessa forma, vamos entender que não é férias aqui também, quando a gente fala de rotina e de alimentação. Eu sei, né, seu filho não tá indo pra escola, não tá indo para as atividades, mas ainda assim ele precisa ter rotina, ele precisa ter hora para acordar, ele precisa ter hora para dormir, ele precisa ter hora para comer, tá? Então, institua essa rotina aí na sua casa. Se o seu filho já tiver idade, construa essa rotina junto com ele. Então, chame ele para participar disso. Filho, que horas que você quer almoçar? É claro que ele não vai falar, mamãe, eu quero almoçar meio-dia, né? Não é isso. Mas ele vai te contar assim, eu quero almoçar depois da brincadeira tal. Depois que eu brincar de massinha, depois que eu ler o livrinho. Ou então, mamãe, depois do almoço eu quero assistir televisão. Enfim, vão construindo essa rotina juntos, mas tem uma rotina, porque isso vai interferir no apetite, né? Quando a gente não tem essa rotina, gente, o que acontece? Muitas vezes o nosso corpo não consegue nem ter fome, mas quando a gente tem aquela previsão de que o momento da refeição está chegando, isso já vai estimulando o nosso apetite. Com certeza isso já aconteceu com vocês, né? Tá ali naquela correria, não tá sentindo fome nenhuma, tá trabalhando e de repente olha no relógio, não, já são quase meio-dia. Parece que aperta um botãozinho aqui, né, que aí que ó, liga aqui e a gente já começa a sentir fome. É assim para os nossos filhos também, eles não vão olhar as horas, mas eles já vão entendendo que aquele momento tá chegando e isso aumenta muito a chance de aceitação. E aí, gente, se o apetite diminuir, né, o que fazer? Primeiro, gente, garanta que seu filho esteja fazendo atividade física. Eu sei, é a realidade de muitos de nós, estar confinados num apartamento pequeno, sem muito espaço. Mas, como eu falei, a criança não come por gula. Logo, se o seu filho não faz atividade física, ele não queima calorias e, consequentemente, ele não sente fome. Então, é muito importante que você garanta que ele esteja gastando calorias para que ele tenha apetite e consiga comer. E aí, se na rotina de vocês conseguirem combinar que vai ter uma atividade física para ele, gastar calorias antes do momento da refeição, melhor ainda, maiores as chances dele aceitar, porque ele vai para aquela refeição com mais apetite. Imaginem vocês, né? Depois de fazer atividade física, a gente não morre de fome? É isso. Então, garanta que seu filho esteja fazendo isso, mesmo que num espaço pequeno aí na sua casa. Enfim, adeque, adapte, mas garanta que seu filho esteja fazendo atividade física. Ouvir da criança também, gente, o que ela espera dessa rotina é muito importante, como eu disse, né? Se o seu filho puder se envolver nessa construção de rotina, é muito legal. Inclusive, eu fiz live recente sobre isso. Lá no Telegram, gente, eu postei alguns conteúdos também sobre como fazer essa rotina. Construa junto com seu filho esse quadro de rotina, que você vai ver o quanto é legal. Fazer atividade de transição é uma outra dica muito importante. Por quê, gente? A criança, como eu falei, precisa dessa previsão de que está chegando o momento ali da refeição. Então, se ela estiver brincando, assistindo TV, fazendo qualquer coisa, e você simplesmente tirar ela dali e falar, acabou, é hora de comer. Vai lá e desliga a TV, por exemplo, desliga o videogame. O seu filho não vai estar tão disponível assim. Possivelmente ele já vai estar até com raiva e nem vai querer ir para aquele momento. O que você pode fazer então? Vai dando previsão de que esse momento está chegando. Filho, faltam 10 minutos para a mamãe desligar a TV e a gente ir almoçar, por exemplo. Filho, esse é o último episódio. E aí vai avisando. Filho, faltam 5 minutos. Filho, daqui a 2 minutos. Tá acabando o tempo. Aproveita aí, joga seu último joguinho. Lê a última historinha, colore o último desenho, porque nós vamos almoçar daqui a pouco. Enfim, vá dando essa previsão para o seu filho.
E aí, na hora que chegar o momento, ok, foi combinado, menores a chance dele fazer uma birra ou de não querer participar. E aí, gente, entre uma atividade e outra, vocês vão fazer aquilo que eu chamo de atividade de transição, que é o que então? Filho, vamos lavar a mão? Né? Ainda mais nesse momento aí, a gente precisa incentivar os nossos filhos a lavar as mãos, da mesma forma que a gente precisa fazer disso um hábito, né? Então chama seu filho para lavar a mão, ou canta uma musiquinha lá, comer, comer. Olha que legal, né? Tipo assim, ele tá entendendo. Uma criança pequenininha já vai entender. Olha, tá chegando a hora da refeição, minha mãe tá cantando a mesma musiquinha. Ou sei lá, ajuda para colocar a mesa, pede seu filho, filho, vamos colocar na mesa com a mamãe. E aí, gente, independente da idade, pede ele para colocar o guardanapo, ainda que seu filho não ande, né? Coloca ele no colo, vai lá, coloca a mesa junto com ele vai entender que esse momento está chegando e ele já vai com mais apetite então para a hora da refeição. Evitar alimentos de alta densidade energética é uma outra dica muito importante, porque se o seu filho comer uma coisa que tenha muitas calorias, ele não vai sentir fome antes da próxima refeição. Imaginem vocês, né, comeu, sei lá, um prato de feijoada na hora do almoço. Chega o lanche da tarde, você não tá nem pensando em comer. Por quê? Porque tinha muitas calorias ali e de fato não deu tempo ainda do corpo sentir fome. E aí, quando você evita que o seu filho tenha acesso a esses alimentos de alta densidade energética, você está contribuindo para que ele consiga comer todas as refeições que precisa comer. E aí, gente, mamadeira, farinhas lácteas, mingau, biscoitos, preparações com produtos industrializados no geral, enfim, eu poderia citar um monte de exemplo aqui, mas evite que seu filho tenha acesso a isso, tá? Levar então a criança para poder preparar essa comida junto também, né? Se ela estiver ali sentindo o cheirinho da comida, se ela estiver ali vendo a comida sendo preparada, tudo isso também vai estimular bastante o apetite, tá? Permitir que seu filho tenha esse contato, gente, ele vai ser importante não só para estimular o apetite, mas também para melhorar a aceitação de alimentos como um todo, tá? Pratos atrativos são muito interessantes, porque a gente come com os olhos, sim, e as crianças também. Então, aquele prato colorido, aquele prato que motiva o seu filho, de fato, pode ajudar bastante aí, né? Pensa você, que às vezes nem tá com fome, quando olha alguma coisa, desperta logo aquela vontade. Com os nossos filhos também pode ser assim. Associar a um personagem que gosta muito é uma ótima estratégia também, né? Então, se o seu filho gosta, sei lá, de uma princesa, de um super-herói, use isso a favor, né? Já contei essa história em alguns momentos nas redes sociais aí. Quem já me acompanhou aí nos stories, possivelmente já viu isso, já contei também essa história numa live, que teve uma fase que o Heitor não estava comendo brócolis, e antes era uma coisa que ele comia muito, e um momento ele parou de comer brócolis, eu colocava no prato, ele não comia, ele só comia se eu desse, às vezes insistindo, assim, enfim, não tava legal o consumo dele de brócolis. E aí teve um dia que a gente tava comendo brócolis próximo ao Natal, e o Heitor tava alucinado com o Papai Noel na época, tá? Ele tinha 1 ano e... foi em dezembro agora, né? Então ele tinha 1 ano e 9 meses. E aí ele ficava Papaiel, 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 tudo era Papai Noel. E aí teve um dia que a gente tava comendo brócolis, e aí o Arthur comentou assim, nossa, mamãe, brócolis parece árvore, né? E a gente tava jantando e tava a árvore de Natal na minha casa próxima, eu bati o olho e falei, meu filho, parece a árvore do Papai Noel. E aí falei com o Heitor, olha a árvore do Papai Noel. E aí o Heitor começou a associar isso. Gente, ele começou a comer brócolis. E até hoje, né, 4 meses depois, ele bate o olho e ele fala, olha, Papai Noel. Ele não sabe falar brócolis ainda, mas ele bate o olho no brócolis e fala Papai Noel. E ele voltou a comer. Então, assim,
É só uma dica, mas quando a gente usa o lúdico e consegue trazer, né, algum personagem, alguma coisa que os nossos filhos gostem bastante, aumenta a chance de aceitação também. E comer junto. Comer junto é uma outra estratégia que é muito importante, porque, gente, já tem vários estudos que mostram que, independente da faixa etária, quando a gente come junto, o nosso apetite aumenta. Pensa você, né, quando você come sozinho, naquela refeição solitária, né? Eu, sinceramente, eu falo que se eu morasse sozinha, eu não ia ter nem ânimo de ir pra cozinha. Eu adoro cozinhar, mas eu gosto de cozinhar para compartilhar. Se eu tivesse que cozinhar só pra mim, possivelmente não ia rolar. Agora, tudo isso que eu tô falando é considerando que o seu filho está saudável, né? Caso o seu filho esteja doente, né, se pegou o coronavírus, se pegou uma gripe, enfim, tá com qualquer outra coisa, aí a situação muda. Então não basta querer incentivar dessa forma. O que é importante é garantir hidratação, tá bom? Então mantenha o seu filho hidratado e aí é o momento de dar suco, chá, água, leite materno melhor ainda, né? Enfim, tudo de líquido que o seu filho aceitar, essa hidratação precisa ser mantida. E com relação aos alimentos, você vai realmente oferecer aquilo que o seu filho está dando conta de comer, uma sopinha, um purê. Só que muito cuidado com isso. Meu filho só tá dando conta de comer bolo de chocolate. Não pode ser assim, né? A gente tem que garantir, eu sei, o desespero de mamãe com o filho doente. A gente só quer que a criança coma qualquer coisa, não importa, pelo menos comeu. Mas o raciocínio não tem que ser esse. A gente tem que pensar o quê? Se ele tá doente, ele tá precisando de mais nutriente. E aí eu vou encher a barriguinha dele com qualquer coisa, com qualquer porcaria? Não. Precisa ser com alimento de verdade, tá? Então, cuidado para não oferecer as coisas erradas nesse momento. É hora de fazer todas as misturinhas do bem que eu sempre ensino para poder garantir ingestão de nutrientes. Agora, e se o apetite aumentar, gente? Acredita, eu tô recebendo um monte de mensagem de mãe falando assim: meu filho tá comendo demais durante a quarentena. A gente ficou confinado e a família toda tá comendo mais. E aí, o que fazer? Gente, vamos usar isso a nosso favor e aproveitar o momento para fazer educação nutricional. Nada de querer oferecer alimentos errados porque tá comendo bem, né? Então é hora de trabalhar lá e oferecer a fruta, oferecer o legume que o seu filho não come. Mas cuidado, porque também não é para obrigar. Então já que agora ele tá com fome, tá querendo comer mais, eu vou obrigar ele a comer aquilo que ele não gosta. Não é assim, né, gente? Lembrando que a gente não obriga ninguém a comer, muito menos uma criança. A gente estimula, a gente incentiva. Inclusive, já tem um livro meu que eu fiz para esse período de quarentena, com 20 brincadeiras para melhorar a aceitação de alimentos. E coloque isso em prática, vocês vão ver muita diferença, tá? E aproveite o momento para descobrir novos sabores, novas cores, novas texturas, novas preparações. Enfim, isso realmente é uma dica importante. E fazer trocas inteligentes, né? É um ótimo momento para, meu filho gosta muito de bolo, então para quê? Eu não posso ficar indo na padaria comprando o bolo que ele gosta. Então nós vamos preparar os nossos bolos, né? Tem aí na sua casa, no momento que você sair para fazer compra e garantir o básico ali, pelo menos, tenha o básico para poder fazer essas preparações, um biscoito, um bolo, enfim, uma coisa ali que você possa preparar junto com seu filho. Aproveite os intervalos que ele sentir fome para oferecer castanhas. Castanhas são ótimas fontes de energia, né? Então, vão ajudar muito nesse momento. Frutas secas. Vocês podem fazer juntos snackzinhos, né? Recentemente a gente fez aqui em casa chips de cará, chips de beterraba, chips de baroa e ficou uma delícia. Você pode fazer chips de berinjela, enfim, várias coisas que você pode fazer e comer como snacks nesse momento também. Mas o mais importante fuja dos industrializados, tá certo? E aí, gente, se você observar que o seu filho tá comendo muito, tenha cuidado só com esse fome de quê, né? Tipo, meu filho tá comendo muito, mas de uma coisa específica. Isso pode ser perigoso, né? Porque o seu filho pode querer comer muito mais de uma coisa que não deveria estar tendo tanto acesso assim, né? Se ele está com fome, se ele está com apetite, ele vai estar consequentemente mais aberto a outras coisas. Se for uma coisa específica, possivelmente é uma fome emocional. Então converse com seu filho, dê atenção, dê carinho, mas isso não é fome especificamente, tá? Isso é um desejo de comer associado aqui,
ao emocional mesmo, né? Agora, se o seu filho, ele come arroz e feijão, mas nesse momento ele só tá querendo biscoito, ele só tá querendo mamadeira. Isso também pode ser um indicativo aí de que vocês estão precisando de ajuda para poder passar por esse momento, tá? E isso precisa ser levado em consideração. Enfim, gente, é isso. Eu espero muito que vocês entendam como se comporta o apetite e o que vocês podem fazer para impactar, então, positivamente o apetite aí durante esse período de confinamento por causa do Covid-19. E compartilhe esse vídeo, me ajude, né, na divulgação desse trabalho. Se foi relevante para você, ajuda aí para que seja relevante para outras pessoas e eu consiga ajudar mais e mais famílias também. E, mais uma vez, se ainda não é inscrito, se inscreva e ative a notificação aqui no canal e continue me acompanhando aí em todas as redes sociais. Me permita saber aquilo que é relevante para você, então interaja com o meu conteúdo, né, dando dicas, falando o que gostou, o que eu tô ajudando, realmente receber mensagens, então, né, depoimentos aí de que tá funcionando, de que eu tô ajudando, tem alegrado muito meu coração nesses dias mais difíceis. Então, é isso, gente, ó, muito obrigada e nos vemos em breve.